Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre o VISC 11, né? Que aí é um famoso fundo de shopping, né? Então é um gigante, né? Um fundo imobiliário bastante antigo, né? E que faz investimento principalmente em shopping, né? Então, o VISC 11 é um gigante, né? Bastante conhecido principalmente pela sua estabilidade, né? Ao longo dos anos, né? E pela diversificação em ativos que ele possui, né? Hoje, dia 27 de outubro, né? A sua cotação está em R$ 16,81, né? Então, hoje, dia 27 de outubro de 2023, a sua cotação nesse atual momento está R$ 116,00, né? E 81 centavos. Então, um valor aí bem interessante com relação à conta, né? Tem entregado aí nos últimos 12 meses um dividendo de 8,5, né? Que para um fundo de tijolo é um dividendo bem interessante, né? Porque geralmente em fundo de tijolo, geralmente você vai conseguir no máximo 9%, em nenhum caso extremos 10%, né? Então, ele é um fundo imobiliário onde ele mantém esse dividendo de forma até mesmo estável, né? Com relação ao seu preço sobre o valor patrimonial, está em torno de 1, né? Ou seja, ainda muito bom para quem quiser pegar, né? Era interessante pegar ele descontado, né? Mas ele não dá assim tanta oportunidade para pegá-lo descontado, né? Porque ele é um fundo bem estável, né? Então, nesse momento, como nós estamos diante aí de uma queda do IFIX, né? Vários fundos imobiliários sendo afetados, né? Mesmo assim, ele fica em torno de 1, né? 1 para um fundo imobiliário, no caso desse de shopping, que é o VISC 11, ele é bem interessante, né? Tem algumas pessoas que chegam a comprar até 1,05, tem outros que chegam a comprar até 1,1, né? Mas aí já está um pouquinho caro, né? No caso aqui, como ele está no valor de 1,01, ele está bem atrativo, né? Para um fundo imobiliário bem antigo, né, como o VISC 11, né, amplamente conhecido, está presente na carteira da maioria dos investidores que compram fundos imobiliários de tijolos, né, principalmente fundo de shopping, né, ele está aí com a liquidez de quase 9 milhões, né? Ou seja, 8,9 milhões, ou seja, se você quiser vender, né, você vai encontrar aí compradores, né? Então, uma liquidez bastante elevada. Para quem está aí nos últimos 12 meses, ou seja, nos últimos um ano, né, que está aí com este fundo aí na sua carteira, tem tido uma valorização de 12%, né? Ou seja, muita gente aí conseguiu pegar a subida, né? Por quê? Porque estes fundos imobiliários, até pouco tempo, né, antes da queda da taxa Selic, os fundos de papéis eles estavam disparados, né? E os fundos de tijolos, né, estavam com uma cotação muito baixa, né? Diante da previsão de que a Selic iria começar a cair, ou seja, ia começar os fundos de papéis, boa parte deles serem afetados, né? Ou seja, redução do dividendo. Então, muita gente acabou correndo para os fundos de tijolos para garantir estabilidade, né? Ou seja, aumentaram a quantidade de fundos de tijolos na sua carteira. Alguns colocaram até mais de 50%, né?
Ou seja, quem trabalha principalmente com fundo imobiliário chegou a colocar até 75% da carteira, muitas vezes, só em fundo de tijolos, né? Então, ele teve essa subida, né? Essa subida aqui por volta do mês de dezembro, né? Já tinha uma pequena subida, começou a andar de lado com a chegada do novo governo. Diante da queda da taxa Selic, existe uma valorização natural dos fundos de tijolos, como nós podemos observar aqui ainda no mês de março, né? Ali no mês de março começou a subida do IFIX, consequentemente a subida de quase todos os fundos de tijolos, né? Onde bateu no pico aqui, né, no mês de setembro, né? Bateu no pico aqui por volta do dia 17 e agora tem sofrido uma pequena queda, né? Não somente os fundos de tijolos, mas os fundos de papéis, e quem acompanha está observando que a bolsa toda tem caído, né? Nos últimos 6 meses, nós vamos olhar o VISC neste atual momento, ele parece mais, teve uma pequena queda e nesse momento ele se encontra andando de meio que de lado, né? Mas não sabemos muito bem se ele vai cair ou se ele vai continuar andando de lado ou quem sabe até subir, né? Aí é o mercado que vai definir, certo? Com relação, se você tivesse investido R$ 1.000 há 6 meses atrás, você teria 100.130 reais, ou seja, teria um ganho aí de R$ 130. Se você tivesse pegado ele há um ano, tinha aí R$ 122, ou seja, não teria muita diferença, né? Uma vez que a subida só foi nesse ano. No ano passado, esse ano ele andou muito de lado. E se você, né, já está há mais tempo na bolsa, né, está aí aproximadamente 5 anos, certamente você pegou uma subida, mas também sofreu aí com a queda violenta que houve na pandemia. Depois ele se recuperou aí mais ou menos no intervalo de um ano, ele já havia se recuperado, andou de lado aí por muito tempo, né? E depois aí acabou pegando duas subidas, né? No mês aqui de outubro de 2022 e nós pegamos mais uma vez um subir. Então, muita gente que entrou, dependendo do período que você entrou, você pode estar aí comemorando uma subida, ou seja, uma valorização. Ou seja, se você tivesse investido R$ 1.000 5 anos atrás, hoje você tinha tido um lucro aí de R$ 612 se você tivesse se mantido na posição, certo? Então, a razão social, né, é o Vincent Shop Center, fundos de investimentos imobiliários, né? Ele investe tanto no segmento de shopping e varejo, né? Uma vez que esses shoppings eles comercializam produtos da sua estrutura, tem uma taxa de administração um pouquinho alta, de 1,3, né, ao ano, sobre o patrimônio líquido. Como ele é um clássico nos fundos imobiliários, então ele tem 263.957 cotistas, tem um valor patrimonial acima de 100, né, ou seja, R$ 115,84, e deu o último rendimento por conta de 92 centavos. Né? Com relação às cotas emitidas, mais de 18 milhões e meio de cotas emitidas, e diante da última emissão, essa tendência dessas cotas aumentarem ainda mais, e um patrimônio, né, gigantesco de 2,1 bilhões, né, que para fundo de tijolos é bem interessante. Mas ainda sofre aí com uma vacância de 7%, né? A redução dessa vacância seria interessante, principalmente para aumentar o dividendo, né? Mas isso você consegue ver, né? No dia a dia, se você for visitar qualquer shopping, qualquer cidade, você vai ver que nem todos os espaços do shopping estão alugados, né? Tem muita loja aí fechada, certo?
Quem apostou aí no VISC, né, ele é antigo, extremamente estável, não completou ainda os seus 10 anos, mas tanto a rentabilidade como a rentabilidade real, né, elas se mantêm positivas, né, ou seja, não perdeu rentabilidade ao longo do tempo. Ele, quando comparado principalmente ao CDI, né, comparado principalmente ao CDI, se nós olharmos os últimos 2 anos, né, principalmente aí no ano de 2023, ele tem superado o CDI, né? Mas ele tem uma tendência, não só nos últimos 2 anos ou nos últimos 5 anos, ele sempre está acompanhando o CDI, né? Tem alguns momentos em que ele se distancia, mas depois ele cai se aproximando do CDI, né? Algumas pessoas perguntam, poxa, por que então eu não invisto, não deveria investir no CDI, né, num título indexado ao CDI, e por que eu invisto em fundo imobiliário? É porque no caso de fundo imobiliário, o dividendo que você recebe é isento de impostos, né? Se você pegar um título público, dependendo do momento que você resgatou, aí você pode ter um desconto de 22%, 17%, dependendo do período em que você resgatou. E aqui não, aqui ele cai todinho no seu bolso, todos os meses, né, o dividendo, certo? Quando comparado com outros fundos de shopping, né, quando comparado com outros fundos de shopping, ele, nesse atual momento, está dando um dividendo superior ao HGBS. HGBS tem um patrimônio um pouquinho maior do que o VISC, né? Mas a sua cotação ela é bem mais cara, né? Ou seja, precisa de um poder aquisitivo bem maior para estar comprando aí uma conta, né? Ou seja, R$ 228, ou seja, quase 2 vezes a cota do VISC 11, né? Um dos principais competidores aqui do VISC 11 é o XPML, né, que tinha um preço sobre o valor patrimonial muito acima de 1, mas muito mesmo, o que estava afastando alguns investidores, mas passou por uma reavaliação que fez cair o preço sobre o valor patrimonial e, além disso, aumentou o patrimônio do fundo para 3 bilhões, né? E também está entregando aí um dividendo um pouquinho mais alto, né, de 9%. Outros também, né, que têm sido chamada a atenção, o HSML, que tem entregado um dividendo de 9,4, né, mais um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, que tem chamado a atenção. E o MOL, né, o MOL que tem um preço sobre o valor patrimonial menor do que 1, mas de todos ele é o que entrega o menor dividendo e também possui o menor patrimônio, né? Então, muita gente está correndo, principalmente nos últimos tempos, para SML, né, por causa do dividendo, né, e por estar abaixo do valor patrimonial, né? E já tem outra parte, né, que tem investido principalmente no XPML, por causa do dividendo e por causa do preço sobre o valor patrimonial estar abaixo de 1, né? Mas o XPML ele tem uma cota um pouquinho até que bem mais atrativa, né? Tá R$ 108, né? Ou seja, está bem atrativa essa cota do XPML, né? No caso do VISC, no VISC 11, né? Ele está com a cota aí de R$ 116, certo? Descendo mais um pouquinho, descendo mais um pouquinho, né, você estaria batendo IPCA, estaria batendo Small, IDIV, CDI, né, perdendo, na verdade, perdendo para o IDIV, mas estaria ganhando do IBOV, estaria ganhando do IFIX, né, e perdendo só para indexadores ou
seja para parâmetros maiores, como IVVB11, né, que aí vai estar bem acima, porque trabalha principalmente com ações, certo? Com relação aos dividendos, né, como nós podemos observar, né, esses fundos de tijolos, geralmente eles vão estar oferecendo dividendos crescentes, nós podemos observar. E agora batendo aí o teto de receber em torno de 92 centavos por cota, né? Se nós olharmos para os últimos 5 anos, vai ter entregado em média 7,3%, né? E o dividendo atual está em 8,5%. Essa queda violenta que o fundo imobiliário lhe sofreu, todos nós sabemos, né? Principalmente devido ao Covid, né? Que levou ao fechamento de muitos shoppings, né? E isso fez, evidentemente, cair o dividendo, né? Que era pago. Porque se nós observarmos, olha, era quase uma linha reta o dividendo que era entregado. Chegou a pandemia, caindo, sofreu uma pequena recuperação, fechamento de novo, reabertura, e ele vem agora se estabilizando, né? Ou seja, passando aí os patamares anteriores da pandemia, né? Então, ele é um fundo extremamente resistente, né? Tanto o FISC como o XPML são fundos imobiliários aí, né? Bem resilientes. Com relação ao dividendo bem variado, né? Trabalha no shopping, né? O shopping trabalha muito com varejo, né? Então você tem um pouco de variação nesse dividendo, né? Principalmente devido à pandemia, mas nos últimos tempos ele tem se estabilizado, chegando muitas vezes a dar 0,7, né? Em alguns casos dá até 0,8% ao mês, né? O que torna este fundo tão atrativo é a sua grande diversidade de ativos, ou seja, grande diversidade de shoppings em diferentes regiões, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro possui 4, São Paulo possui 4, Ceará possui 2, Santa Catarina possui 2, Rondônia 1, Mato Grosso 1, Pernambuco 1, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pará, né? Todos eles com shopping, ou seja, ele não possui somente uma única localização, né? Está localizado em diferentes estados, né? Ou seja, não é um monoativo, né? Tem grande diversidade de ativos em diferentes locais, ou seja, uma carteira extremamente diversificada. Se nós formos aqui para o relatório, né, a inadimplência, ou seja, essa inadimplência chegou aos um dos menores valores, né, 1,3%. Isso é bacana, ou seja, todas as lojas estão com os ocupantes pagando o aluguel em dia, uma inadimplência de somente 1,3%, que é normal, né? Dificilmente você consegue uma inadimplência zero, a não ser no final de ano, né? Porque tem muita gente que aluga esses espaços vazios, né, para pegar o pico de venda que é no final de ano, né? Mas do ponto de vista de inadimplência, um dos menores, 1,3%. Né? Isso favorece principalmente ao aumento da cota. Né? Descendo mais um pouquinho com relação à taxa de ocupação que eu ia passando, né? 93%, ou seja, somente 7%, né? Se olharmos para todos os shoppings, levarmos em consideração todo o espaço disponível para ser alugado, somente 7%, né, está desocupado, certo? Com relação a porcentagens de ativo, né, nós temos uma grande diversidade de ativos, né, como nós já havíamos falado, sendo que 39% desses ativos eles vão se localizar em São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, principalmente nesses centros, né,
São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? E tem um pouquinho também em Rondônia, né? Rondônia. Então, principalmente, vale se destacar São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, porque são centros econômicos poderosíssimos. E ainda tem também em Minas Gerais, que também é outro centro, mas com uma fatia aí bem menor, né? Mas a maioria dos ativos, né, está em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Ou seja, o que favorece ainda mais esse fundo imobiliário, certo? Descendo mais um pouco, né, vamos trazer a imagem de cada um desses shoppings, né, que são adquiridos. Como nós podemos ver, Prudem Shopping, localizado em São Paulo, é um dos shoppings que fazem parte do Fundo Imobiliário VISC 11, Porto Velho Shopping, né, que é em Rondônia, Shopping Praia da Costa, né, localizado no Espírito Santo, Shopping Ribeirão Preto, em São Paulo, né, Shopping Campinas, em São Paulo, Shopping Gran Viana, em Cotia, né, Shopping Pantanal, no Mato Grosso, Norte Shopping Maracanaú, no Ceará, Shopping Boulevard, no Rio de Janeiro, né? Importante aqui, um local estratégico, Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, né? Que é um dos principais shoppings de Fortaleza, além de ser um dos mais antigos, é um dos mais importantes da capital Fortaleza. Shopping Vila Romana, em Santa Catarina, Shopping Ilha Plaza, no Rio de Janeiro, né? É outro que faz parte, né? Pátio Belém, no Pará, Shopping Minas, em Belo Horizonte, Shopping Paralela, em Salvador Bahia, Shopping Tacaruna, em Recife, Pernambuco, Shopping ABC, em Santo André, São Paulo, Shopping Oeste, no Rio de Janeiro, Center Shopping Rio, também extremamente localizado na capital, Rio de Janeiro, e Shopping Cristal, né, em Curitiba, Paraná. Ou seja, este fundo imobiliário, ele administra shopping presente na maioria dos estados brasileiros, principalmente no centro de maior poder aquisitivo, que é a região sudeste, né? Então, essa é uma visão que nós trouxemos deste fundo imobiliário, ou seja, um panorama para que vocês possam entender mais um pouquinho sobre o funcionamento destes fundos imobiliários, certo? E só para fechar aqui a nossa apresentação, né, só chamando a atenção, né, que quem comprou, ou seja, quem conseguiu comprar cotas até o dia 29, né, já recebeu aí o seu dividendo, né? Ou seja, no dia 16 de outubro, recebeu aí 92 centavos por cota. Quem pagou, ou seja, quem adquiriu essas cotas depois do dia 29, né, vai receber agora só no mês 11, né? Provavelmente dia 15 ou dia 14 do mês de novembro, certo? Então, espero ter trazido um panorama para vocês sobre o fundo imobiliário VISC 11, né? Que é um fundo de shopping, um clássico, né? Espero que vocês tenham gostado da apresentação.